se cuide que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. 21h03 em São Paulo. Muito boa noite para vocês todos que estão aí do outro lado dos computadores, dos notes, dos celulares. A Agência de Notícia da AIDS tem feito algumas lives, sempre às terças-feiras desse horário. No primeiro momento é isso que vamos fazer, depois acho que talvez a gente consiga ampliar, porque tem mais gente legal para falar, não é? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ativismo em tempos de coronavírus. E quando eu resolvi falar de ativismo, eu sei que o ativismo tem várias vertentes, né? Então, vocês foram os primeiros que me vieram à cabeça. E Moisés, o Evidente, o Fórum Evidente, o HF, que são parceiros nossos e tudo mais, mas nós queremos contemplar a maior parte de vozes que temos dentro do espectro de direitos humanos que a gente conhece neste momento de pandemia. Isso não significa que as outras vertentes do ativismo brasileiro não serão contempladas no nosso bate-papo. O que é ativismo para você, Beto? Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe as desigualdades, a gente percebe todas as diferenças, e aprendi isso em casa com minha mãe. Minha mãe fez 80 anos essa semana, minha grande mentora, que a gente devia sempre lutar contra as injustiças. Então, para mim, a minha base começa a partir daí, a partir dessa coisa da própria casa, né? De olhar e entender as diferenças e lutar para que a gente consiga minimizar essas diferenças, né? No sentido ruim da palavra diferença. Eu entendo o ativismo como aquelas questões, aquelas causas que, por mais que a gente tente se afastar delas, a gente não consegue ficar sem se envolver e se pronunciar sobre elas, entendeu? É aquilo que nos deixa incomodado, aquilo que nos tira o sono, aquilo que faz com que a gente perceba que ainda é preciso lutar por justiça social nesse mundo, entendeu? Mas o ativismo mesmo, que eu considero ativismo de certa forma profissional, tem a ver, claro, com a questão da minha sorologia para o HIV, e isso já começa em 2000, quando eu descubro a RNP, né? Então, tem a ver com o fato de que o ativismo me deu a possibilidade de enxergar que era possível viver com HIV e não morrer. Para mim, ativismo é você defender uma causa, né? Uma causa que você acredita. Hoje, o meu ativismo é muito focado na questão da defesa do Sistema Único de Saúde. Eu acho que isso é a nossa bandeira enquanto movimento. Apesar de a gente estar no movimento de AIDS, a gente tem que incluir o movimento de AIDS, que a gente está dentro do Sistema Único de Saúde. A gente também tem a bandeira da hepatite, que o Fórum tem trabalhado. A gente está trabalhando com essas duas patologias, não deixando de lado também a tuberculose, que tem uma forte incidência junto, principalmente a questão da co-infecção. Mas é a defesa de uma causa que a gente acredita. E, para nós, essa causa é o SUS, né? Infelizmente, o Brasil entra para a lista dos 10 países com mais mortos por conta da Covid-19. Como é que os senhores que definiram ativismo lindamente, que tem um trabalho muito bonito quando a gente fala do enfrentamento da questão do HIV, da AIDS, dos direitos humanos, como é que a experiência que vocês têm pode ser trazida para essa questão do coronavírus? Como é que pode ser sua contribuição, Beto de Jesus? Então, eu acho que a gente tem uma preocupação super grande. A HF Brasil tem no Brasil, no estado de Pernambuco, a gente está nos estados onde a situação está mais complicada. A gente está em Pernambuco, a gente está no Amazonas, a gente está em São Paulo. E dos nossos projetos, a gente está beirando em torno de 70 mil pacientes. Então, a primeira preocupação da HF era garantir que os pacientes tivessem a medicação durante esse período de reclusão. A HF ela liberou 2 milhões de dólares para as ONGs com projetos emergenciais. Várias ONGs daqui do Brasil estão recebendo esse apoio. A gente precisa... Como que você vai identificar quais são as pessoas que mais precisam? Então, a gente estava pensando em alguns critérios, pessoas que têm co-infecção, tuberculose e HIV, porque precisam se alimentar. A gente está pensando em pessoas que têm CD4 menor que 200, a gente está pensando em crianças, porque a gente também tem algumas crianças que a gente atende.
Eu acho que uma da questão que acho que o Brasil tem falhado é de oferecer testagem. A gente também participa da Agenda 2030, que é a questão do cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E dentro desse grupo nós fizemos um documento com tem mais de 40 organizações não governamentais cobrando testagem para todos. Eu acho que o Brasil tem falhado nesse. Uma das questões, assim, eu acho que o Brasil tem feito um enfrentamento, principalmente nessa questão de isolamento, algumas questões, mas a questão da testagem eu acho que o Brasil tem falhado, né? O Fórum tem várias organizações, né, organizações não governamentais que estão fazendo os seus trabalhos na base. O Fórum é um espaço de articulação de política. E quem faz esse trabalho na base são as organizações não governamentais. E várias organizações do Fórum estão fazendo o seu trabalho, distribuindo cesta básica e várias outras questões de ações. E nós temos distribuído. Agora, semana passada, nós distribuímos máscara. Nós estamos cuidando dos nossos, né, das nossas organizações, para que elas possam cuidar também dos seus, né, dos seus usuários, da sua população ali junto à base. Uma das coisas que foi citada agora pelos meus companheiros que me antecederam é o fato de que a gente tem duas campanhas muito importantes nesse momento. Uma é o leito para todos e todas, e o outro é teste para todos e para todas. Nós estamos tratando de uma doença, de uma infecção, que o simples contato com um trabalhador da saúde, por exemplo, o atendente ou farmacêutico de uma farmácia, ao vender esse teste, pode estar sendo colocado em risco a sua saúde pelo contato com uma pessoa que vai procurar o teste porque ela pode estar com sintomas ou quer saber sobre o seu diagnóstico. A pergunta que não quer calar e que a gente tem que fazer ao Ministério da Saúde é: por que os testes de Covid-19, que podem ser feitos naturalmente na rede de saúde, através do exame de PCR, eles não estão sendo feitos de maneira geral para todas as pessoas que chegam nos postos, né, de saúde do Brasil inteiro com algum sintoma e sinal? Colegas jornalistas perguntam para ele: pois é, o Brasil teve um recorde de mortes. Eu não sei o tom que o presidente falou, que eu não assisti os noticiários, não sei se vocês já viram, mas o presidente responde assim: e daí? Eu lamento. Quer que faça o quê? O SUS ele é perfeito nesse papel. A implementação do SUS, que a gente tem essa dificuldade, e a nossa luta constante. Ainda mais nesse governo. A questão do acesso à testagem era obrigatório. O SUS dá essa garantia dentro ali. A questão da testagem dentro de farmácia é um absurdo. A população vai procurar. Porque está todo mundo querendo se testar. Só que o governo não oferece. Então é muito fácil jogar, terceirizar, entre aspas, sabe, essa responsabilidade que é do governo, sabe, que ele devia estar fazendo, e jogar isso para a população. Então, porque assim, o nosso ativismo é de frente, é de cobrar o governo de perto, é de sair para a rua. E como que a gente vai fazer nesse novo tempo de trabalhar remotamente, né? Então, a gente está se reinventando também, num momento difícil da saúde pública. Eu acho que é um total desrespeito o que o presidente faz. Eu acho que já teve outras declarações, né? Porque vão morrer mesmo, as pessoas vão morrer, o que eu posso fazer? Agora, isso é uma coisa que já é antes do Covid, né? Quando teve lá o congelamento da verba da saúde e educação, é antes do Covid. O presidente comete o crime de incitar a população a sair do isolamento social, porque isso é crime, isso é de responsabilidade pelos atos de uma pessoa que está na presidência da República, né? É ser contra aquilo que é aprovado pelo próprio governo dele. Isso é crime. No entanto, ele incita as pessoas e coloca um ministro que é contra o isolamento social, que quer relaxar as regras do isolamento, um ministro que não cumpre os planos que estavam sendo que estava se tentando fazer de aumentar o número de respiradores na rede, aumentar a contratação de leitos, aumentar o número de testes de Covid na rede. Tudo isso que nós precisávamos, o novo ministro vem fazer aquilo que o presidente quer, que é esconder a realidade e fazer com que a própria população brasileira não saiba o que está ali ocorrendo. O que é mais grave, porque o crime não é só de omissão, é um crime de fazer com que as pessoas morram sem necessidade. Nós seremos
conhecidos pela coisa mais grave de tudo, que é o genocídio de uma boa parte da população brasileira, que vai ocorrer em pouquíssimo tempo. Nós estamos chegando a 6 mil casos de óbitos, praticamente, e isto, se não é grave para o presidente, retire-se o presidente, porque ele não tem capacidade ou noção de compreender o que é prioridade nesse país. Em uma palavra, Beto, como é que a gente pode ajudar mais? A gente tem que usar uma palavra que a gente não usa há muito tempo: solidariedade. Moisés, uma palavra. Engajamento, somando ao que ele disse. Rodrigo, uma palavra para ajudar mais? Poxa, o seu último é o punk, né? Mas eu acho que uma palavra, informação. A gente ter as informações assim corretas, né? Mas informações. Senhores, valeu. Saúde para todos nós e muita vontade de contribuir para que menos pessoas sofram com a Covid-19. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Para que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai